Oi, gente, tudo bem? Para quem não sabe, desde que eu me batizei, eu recebi alguns convites para pregar lá na igreja, na minha igreja e numa outra igreja também eu já fui pregar. E na verdade foram 3 vezes só, né, que eu preguei na igreja, mas eu decidi trazer aqui para o YouTube as mensagens, né, que eu for passando para as igrejas, onde eu for e tal, porque eu acho que seria interessante também que mais pessoas ouvissem também a mensagem, né? Fiquei um pouco relutante, né, se eu devia vir gravar esse tipo de vídeo aqui no canal, porque eu sei que nem todo mundo se interessa sobre, né, esse tipo de assunto, só que eu acho que é nossa obrigação como cristãos pregar o evangelho em todos os lugares onde a gente estiver, né? Mas se você não gostar desse tipo de vídeo, tudo bem, você pode passar o vídeo. Se você chegou aqui de paraquedas no canal, não conhece meu canal aqui, tem um monte de vídeos sobre maternidade, sobre os meus diagnósticos, tratamento que eu fiz, resenha, rotina de dona de casa, né? Tem vlogs, tem muita coisa aqui, receitas. Então dá uma olhada no canal que deve ter algum vídeo que você goste, tá bom? Mas se você for novo por aqui, se você caiu de paraquedas, se você está aqui assistindo esse vídeo, você pode ter certeza que Deus quer falar com você, você pode ter certeza que não é à toa, não foi por engano. Então, tenta ficar, tá bom? Mesmo que você de repente não goste desse tipo de vídeo, se você tá aqui tem um motivo, tá bom? Então, tenta ficar. Gente, se vocês puderem, dá uma pausa nesse vídeo, pegue a sua Bíblia para poder acompanhar aqui, tá, gente? Eu tô com uma colinha aqui no celular porque já tem bastante tempo que eu levei essa mensagem lá para a igreja, então eu posso esquecer de algumas coisas e eu não quero esquecer de nada que eu preciso falar aqui para vocês, tá? Então, de vez em quando vou dar uma olhadinha aqui. Mas nós vamos ler, gente, Isaías capítulo 59, versículo 1, tá? Primeiro versículo. Já deixei abertinho aqui para adiantar. Minha Bíblia é essa aqui, ó. Nova Almeida atualizada. Então vamos lá. Isaías capítulo 59, versículo 1. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Deus, Ele está atento a todas as nossas orações. Ele ouve todas as nossas orações e Ele também responde todas as nossas orações. Eu demorei muito para entender isso. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que Deus só está ouvindo ou só está respondendo quando a resposta é aquilo que a gente quer ouvir. Então, quando Deus diz o sim que a gente quer, a gente entende que Deus está respondendo. Só que nem sempre Deus vai responder o sim que a gente quer. Às vezes Deus pode responder o não. E muitas vezes a gente não entende por que Deus falou não para aquilo que a gente está pedindo. Só que a gente esquece que Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece tudo que está relacionado com aquele pedido que a gente está fazendo. Então, se Ele disse não para aquele pedido, pode ter certeza que tem um excelente motivo para Ele ter falado esse não. Mesmo que hoje pareça para nós, às vezes, um absurdo o não do Senhor para isso. E às vezes também, Deus vai falar: espera um pouco. Ele vai dar o que você quer, mas não nesse momento que você está pedindo. Você vai precisar esperar. Quem é mãe aí já deve ter passado pela experiência de ver sua filha ainda pequenininha calçando os sapatos de salto da mãe, querendo usar salto, né? E aí, quando a gente vê isso, o que a gente fala? Espera um pouco. Mesmo que a gente ache uma gracinha, a gente diz o quê? Espera um pouco, ainda não está na hora de você usar salto. Quando você crescer, se você quiser, você vai poder usar salto, mas primeiro você precisa crescer. E é a mesma coisa que o Senhor fala para nós, muitas vezes. Ele vai dizer: espera um pouco.
eu vou te dar o que você quer, mas não agora. Primeiro você precisa crescer para eu te dar. Primeiro você vai precisar amadurecer física, emocionalmente e também espiritualmente para você receber aquilo que você está me pedindo. E muitas vezes, como crianças que somos, nós acabamos fazendo birra com o Senhor, fazendo pirraça com o Senhor, por Ele não dar aquilo que a gente quer na hora que a gente está pedindo, né? Porque realmente não é fácil esperar o tempo necessário para Deus fazer algo na nossa vida. Principalmente quando Deus diz não, ou às vezes quando Deus espera um pouco, às vezes a gente não consegue nem discernir se é um espere um pouco, se é um não. E aí a gente começa a já achar que Deus não vai fazer e a gente não quer aceitar aquele não. Quem aqui conhece meu canal, conhece minha história, né, sabe que a minha filha, ela nasceu depois de 9 anos pedindo um filho para Deus. Então, gente, não foi nada fácil esses 9 anos de espera, gente. Não foram 9 dias, não foram 9 meses, foram 9 anos. Então, a espera não foi fácil. Os 2 abortos que eu tive durante esse processo aí não foram fáceis de superar. Na verdade, a gente nunca supera, né? A gente vai levando apenas. Só que depois de tudo que passou, eu consigo entender que por mais que eu esteja longe de ser uma mãe perfeita, eu tenho consciência de que eu sou uma mãe muito melhor do que eu teria sido se eu tivesse tido um filho há 9 anos atrás, quando tudo começou. Quando eu não sabia nada sobre criar um filho, pensava totalmente diferente do que eu penso hoje. E muitas vezes o não, ou espera um pouco do Senhor, é para um propósito maior na sua vida ou na vida até de outras pessoas que estão ao seu redor. E às vezes a gente pode passar uma vida inteira sem nem descobrir qual foi esse propósito do Senhor, porque só cabe a Ele mesmo. Quem sabe um dia, né, quando a gente for para o céu, a gente tem a oportunidade de conversar com Jesus, né, e saber desse propósito. Se Ele quiser falar pra gente, né, mas enquanto estivermos aqui na Terra, às vezes pode ser que não seja mesmo pra gente saber. Mas eu sempre fico pensando assim em algumas coisas que fico pensando se era um propósito, né, de Deus ou não. Mas hoje eu entendo que eu sou muito mais forte do que eu era antes de passar por tudo isso. Eu consegui entender que nem tudo está sob o meu controle. Pode parecer óbvio isso, né? Mas para uma pessoa que é muito controladora, isso não é tão óbvio assim. E eu, gente, tive a coragem que muitas outras mulheres não têm de vir para a internet expor tudo que eu passei e contar a minha experiência e ajudar. Tem muitas mulheres aí, gente, que já passaram por um ou mais abortos e ninguém nem sabe, porque não tem coragem de falar. Por conta do preconceito das pessoas mesmo, né? E eu tive essa coragem de fazer isso. Então eu transformei a minha dor numa forma de ajudar outras mulheres. E apesar do meu canal ser um canal ainda muito pequeno, muitas mulheres até hoje vêm me procurar depois de assistir vídeos que eu postei há 4 anos atrás. E aí conversam comigo e tal, e por conta dos vídeos que eu postei indicando o médico e tudo mais, elas conseguem chegar ainda mais rápido aonde eu cheguei, né, nos médicos e tudo mais, e conseguem muito mais facilmente ter os bebezinhos dela. Então isso é uma dica também para você que de repente está passando, já passou por algo doloroso. Tenta pensar em como que você pode transformar a sua dor numa forma de ajudar outras pessoas, porque isso também ajuda a acalentar o nosso coração. E eu, gente, confesso para vocês que muitas vezes na minha vida eu achei que Deus não estava respondendo as minhas orações. Eu achava, na verdade, que Ele nem sequer estava me escutando, porque Ele estava muito longe de mim. E não, gente, Ele não estava, não. Era eu que estava me afastando cada vez mais dEle. E quando a gente se afasta de Deus, a gente vai se tornando cada vez mais insensíveis a ouvir a voz dEle. Então Ele responde e a gente não consegue nem ouvir mais de tão distante que a gente está.
E isso é muito perigoso, porque quanto mais a gente se afasta, menos a gente consegue ouvir. Mas felizmente não existe distância nenhuma onde a mão do Senhor não possa alcançar. E graças a Deus, um belo dia, mais precisamente há uns 6 meses atrás, a mão de Deus me alcançou, me puxou para perto e me abraçou. E eu posso dizer a vocês que não existe nada melhor no mundo do que sentir o abraço do Senhor todos os dias, seja nos dias bons ou nos dias ruins. E eu vou ler agora 2 passagens da Bíblia com vocês, vou ler aqui no celular para ser mais rápido. Em Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, diz: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, diz: Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Ou seja, quanto mais tementes, mais justos, mais obedientes a Deus, mais sensíveis nós ficamos para ouvir a voz dele. Enquanto mais nós buscamos, quanto mais nós buscamos intimidade com o Senhor, mais sensíveis ainda nós ficamos à voz dele. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, se você não está conseguindo ouvir o que Deus quer falar com você, você precisa ser obediente. Obedecer não é fácil. É muito fácil dizer assim: eu amo a Deus, mas eu vivo minha vida aqui fazendo coisas que não agradam porque o que importa é o meu coração. Não é. Deus ama você incondicionalmente. Ele ama todos nós pecadores, mas Ele não aceita o nosso pecado. Ele não aceita. Ele te aceita como você está agora, mas Ele vai te modificar. Você precisa abrir o seu coração para ser modificado por Deus. Ele não vai aceitar que você continue como você está. Ele quer que você vá até Ele como você está e busque uma transformação. Então sim, a gente precisa ser obediente, a gente precisa ser justo, tementes a Deus, e a gente precisa ter uma vida de oração, estudo da palavra, buscar intimidade com Ele, porque aí, sabe quando você tem um amigo ou uma amiga que só de você olhar parece que você já entendeu o que está passando na cabeça da pessoa? Isso aí é intimidade. Você já conhece tão bem a pessoa que você olhou para ela, você já sabe até o que ela está pensando. Essa é a intimidade que a gente tem que buscar com o Senhor. Aliás, a gente tem que ter um nível de intimidade ainda maior. Uma intimidade que quando você vai numa loja comprar uma roupa, só de você vestir aquela roupa, você já sabe se aquela roupa vai agradar ou não o Senhor. Ou às vezes você não precisa nem vestir, você bater o olho só na roupa, você já sabe que é um tipo de roupa que não agrada ao Senhor. E isso pra tudo, tá? A roupa é só um exemplo que eu tô dando. E é interessante, gente, que quando a gente tá buscando intimidade, muitas vezes Deus responde até aquilo que a gente nem tá querendo ouvir, mas a gente consegue entender, porque a gente buscou intimidade com Ele. Às vezes você tá pensando numa coisa e você sabe que não está correto, você sabe que ali você está querendo agir de acordo com a sua vontade, não com a vontade do Senhor. Mas Ele vai falar, mesmo sem você perguntar a Ele vai te responder. Minha filha acabou de acordar, gente, mas como eu estava dizendo, às vezes você está com aqueles pensamentos na sua cabeça que você está querendo agir de acordo com o que você está querendo fazer e não com o que Deus quer. E você às vezes nem pergunta para Ele, nem pede direção a Ele, porque no fundo você sabe que está errado, né? E mesmo sem você perguntar para Ele, só de às vezes você tá pensando em fazer algo, Deus já dá um jeito de falar com você. Olha, eu sei que você tá pensando em fazer tal coisa, mas você não vai fazer porque não é isso que eu quero para você. E você consegue entender isso, consegue ouvir isso de Deus porque você buscou intimidade com Ele. Só que às vezes, né, você é humano, você é falho, isso pode acontecer também, né? Nós não somos perfeitos mesmo.
E aí nós entendemos que nós temos que obedecer e fazer de acordo com a vontade do Senhor. E aí depois a gente vê que foi muito melhor mesmo ter obedecido do que se a gente tivesse feito de acordo com a nossa vontade. Mas ao falarmos com Deus, é muito importante que a gente tire totalmente nossa máscara para falar com Ele. Porque a gente pode usar máscara na igreja, na rua, no trabalho, onde a gente estiver, até dentro de casa, tá? Dentro de casa é mais difícil, mas tem gente que consegue. Tem gente que consegue viver uma vida dupla sem que o seu cônjuge nem desconfie. Mas com Deus não. Com Deus não tem como você usar máscara, porque Deus te conhece por inteiro. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você está pensando. Então você tem sim que tirar a máscara e ser 100% honesto com Ele. E às vezes, as pessoas, né, nós temos a mania de, às vezes, quando oramos, pedimos assim: Senhor, não me permita que faça tal coisa. Mas não basta só pedir a Deus para Ele não te permitir não fazer, não. A gente tem que pedir a Deus para não deixar a gente ter vontade de fazer. Porque pensa, se você quer agir de uma forma que não tá legal, não agrada o Senhor, mas você pede para Ele só não te deixar fazer, essa vontade pode permanecer dentro do seu coração. E aí, em outra situação parecida, em outro momento, você pode acabar fazendo aquilo que não era para você fazer. Então é mais importante você pedir a Deus para tirar de você a vontade de agir dessa forma, para que em outra situação parecida você já faça diferente. E é muito comum também as pessoas, quando oram, pedirem para Deus: Senhor, transforma a minha vida, transforma meu coração, transforma meu caráter. E tá tudo certo pedir isso, é ótimo que a gente peça uma transformação do Senhor. Mas a gente não pode esquecer de pedir para Ele também tirar da nossa vida tudo que estiver atrapalhando isso, tudo que estiver atrapalhando essa mudança. Tirar de dentro da nossa vida, de dentro da nossa casa, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E muitas vezes nós não queremos abrir mão de certas coisas que a gente tem que abrir para poder servir o Senhor. Às vezes tem algo que não agrada a Deus dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, na nossa família, enfim, que a gente fala assim: Senhor, eu quero uma transformação, mas você está agarrada naquilo ali e você não quer soltar. Então, gente, a gente precisa sim falar: Senhor, tira de dentro da minha vida, de dentro da minha casa, tudo que não te agrada, tudo que está atrapalhando a minha comunhão com o Senhor. Eu permito que você tire, porque Deus não vai tirar sem a sua permissão, não. Ele pode, se Ele quiser, mas Ele te deu um livre-arbítrio. Então Ele não vai tirar sem a sua permissão. Então você precisa abrir mão daquilo que você está ali segurando, que atrapalha a sua comunhão com Deus. E é aí que a gente vai conseguir ver realmente uma transformação real na nossa vida, né? No nosso caráter. E por fim, gente, nós temos que lembrar também de sermos gratos a Deus, exercitar a nossa gratidão. Tem pessoas que só falam com Deus, só oram quando é para pedir ou para reclamar de alguma coisa. Eu mesma já fui uma pessoa assim. Quando nos piores momentos eu orava, eu clamava, mas nos momentos bons eu agia como se eu não precisasse nem de Deus para nada. Mal falava com Ele. Gente, a gente precisa agradecer. Só da gente acordar, abrir o olho, respirar, a gente consegue andar, ir lá no banheiro sem precisar de ninguém para ajudar a gente a fazer as necessidades básicas. Isso já é motivo para agradecer. Se a gente olhar para o sacrifício, para o tamanho do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, Jesus se entregou de livre e espontânea vontade para morrer numa cruz para o perdão dos nossos pecados. Só isso daí já é motivo para a gente agradecer. E quanto mais a gente exercita a gratidão, quanto mais a gente agradece a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede todos os dias, mais a gente consegue ter paciência para aguardar o tempo necessário para Deus fazer aquilo que a gente quer. E mais também a gente consegue entender que
Pode ser que Ele não faça o que a gente está querendo, não nos dê o que a gente está pedindo, e a gente consegue entender que está tudo bem. Pode parecer que eu estou dizendo isso para vocês porque hoje eu recebi aquilo que eu mais queria, que era minha filha, que já está com quase 4 anos. Mas não, gente. Hoje eu também tenho pedido coisas para Deus que Ele ainda está me dizendo para esperar um pouco. Coisas que eu venho pedindo e Ele está me dizendo, não, agora não, agora não. Só que hoje eu entendo que Ele já me deu muito mais do que eu preciso. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho. Hoje eu sou, eu não fui sempre assim não, eu era ingrata. Mas hoje eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele me deu. E hoje eu entendo que se Ele não me der essas coisas que eu tenho pedido, eu já estou satisfeita porque Ele já me deu mais do que eu mereço. Então, Deus não me deve nada. Ele já me deu tudo. Então, se Ele me der as coisas que eu ainda estou pedindo, ótimo. Mas se Ele não me der, Ele já me deu muito mais do que eu merecia. Muito mais do que eu mereço. E, gente, eu sei que hoje eu estou vivendo a fase do primeiro amor, né? Porque eu sou recém-convertida, né? Recém-batizada. Tem 3 meses que eu me batizei. Então eu tô vivendo realmente a fase do primeiro amor, né? A fase de querer estar o tempo todo perto do Senhor, querer buscar mais e mais intimidade com Ele, querer estudar cada vez mais a palavra dEle, entender mais sobre Ele, buscar intimidade com Ele. Mas eu sei também que depois que vai passando o tempo, os anos vão passando, muitas pessoas acabam esfriando espiritualmente, né? E isso é muito perigoso se você já é cristão há muitos anos. Cuidado também, tá? Não é só aquela pessoa que está no mundo ou recém-convertido, não. Todos nós temos que estar atentos todos os dias, vigiando todos os dias. Porque com o passar do tempo, às vezes as pessoas vão esfriando espiritualmente. E às vezes essa pessoa que vai esfriando espiritualmente não está nem se dando conta do quanto já está frio. E estar dentro da igreja frio espiritualmente é tão perigoso, ou até mais perigoso, do que aquele que está lá fora afastado do Senhor. Porque às vezes, quem está lá fora é como a história do filho pródigo, você deve conhecer, né? O filho pródigo que foi embora, pegou a parte que cabia a ele na herança e foi embora. Ele sabia que estava perdido, ele tinha consciência que estava perdido e ele voltou. Agora o filho mais velho, que estava dentro da casa do pai dele, também estava perdido e ele nem sabia que ele estava perdido, ele nem se dava conta do quanto ele estava perdido. Então olha como isso é perigoso também, né? E como que a gente faz para não deixar a gente esfriar espiritualmente? É através da oração, do jejum, do estudo da palavra, através de se envolver com a igreja. Se você tem uma religião, uma igreja, participa, gente. Eu sei que, olha, tem 6 meses que eu tô na igreja, como eu falei, tem 3 meses que eu me batizei. Quando eu me batizei, gente, assim que eu acabei de me batizar, que eu fui lá pra trás pra me trocar, né, que eu tava molhada, antes mesmo de eu chegar lá na salinha pra me trocar, eu já recebi o meu primeiro convite pra pregar na igreja. E na hora, a minha vontade foi de dizer não. Porque eu pensava o quê? Quem sou eu para estar pensando uma mensagem para a igreja? O que eu posso ter de importante para falar para a igreja? Mas eu falei, não, eu vou dizer sim. Eu vou dizer sim, porque se eu recebi esse convite, o Senhor, Ele quer me usar de alguma forma. A gente só precisa da nossa disponibilidade. A gente só precisa ter disponibilidade. A gente precisa da entrega, fazer o melhor que a gente puder. Agora, a parte de ser capacitado ou não, aí é com Deus. É Ele que vai capacitar, é o Espírito Santo que vai colocar as palavras na nossa boca. Então, se envolva, gente, com a igreja. Não fica sentado só no banco, só para ouvir a palavra de Deus, só para receber ali a bênção, né, sentadinho. Não. Vai lá para a igreja pregar, vai cantar, vai recepcionar as pessoas na frente lá da igreja.
sei lá, quais são as funções que você pode exercer aí na sua igreja. Vai ser professora de criança, de adulto na escola bíblica da sua igreja, não sei. Mas a gente tem que se envolver. Porque aí, quanto mais a gente se envolve, menos chance a gente tem de esfriar espiritualmente e mais sensíveis à voz do Senhor a gente vai ficando. Então, gente, só para encerrar, agora eu vou encerrar mesmo. Nós precisamos nos lembrar sempre, gente, de sermos gratos a Deus, sermos justos, obedientes, tementes a Deus, buscar intimidade com o Senhor todos os dias, para que a gente possa ter os nossos ouvidos sempre sensíveis à voz do Senhor, para a gente conseguir ouvir aquilo que o Senhor quer falar com a gente e conseguir ter paciência para esperar o tempo necessário para o agir de Deus. E não esqueça nunca, gente, que independente se a resposta do Senhor for sim, for não, ou for espere um pouco, não esqueça nunca que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa mensagem. Eu espero, gente, que se tiver alguém aí assistindo esse vídeo que tá desanimado, que tá buscando uma resposta do Senhor e que tá achando que Deus não... Se você tá achando aí que Deus não te ama, que Deus não te ouve, saiba que eu também já me senti muito assim. Então eu sei exatamente o que você tá sentindo, exatamente. E graças a Deus, quando eu já tava assim quase desistindo de procurar uma igreja que realmente eu sentisse que era ali o meu lugar, finalmente eu encontrei. Você não precisa seguir a mesma religião que eu, mas procure sim ter uma religião, procure ter um encontro verdadeiro com o Senhor, busque o Senhor, estude a palavra de Deus. Tem um monte de vídeo aí na internet explicando. Lá no Instagram eu compartilho muito, eu compartilho todo dia um pouquinho da minha lição da escola sabatina. Ajuda demais a entender um pouquinho da palavra de Deus. Busque conhecimento, ore, busque intimidade, peça para Deus. Se você não tem nenhuma religião, peça para Deus te mostrar uma religião que realmente pregue a verdade, pregue a palavra dele, que você vai conseguir, gente. Você vai encontrar a paz que você está procurando, pode ter certeza. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, @depoisdoarco-íris Priscila, o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Se você quiser, pode deixar algum comentário aqui embaixo, mas lembra sempre de manter o respeito, né? Se você for de outra religião, se você não acreditar no que eu tô falando. Conhece Gigi? Se inscreve no canal da Gigi, gente. A Gigi tem um canal agora aqui no YouTube, tá? Então se inscreve lá no canal dela, tá bom, gente? Compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Dá o like nesse vídeo. Dá o like nesse vídeo, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. E pra você se inscrever, é só você clicar aí que tem a minha banha aqui, que tem minha foto aqui em cima. E se vocês quiserem ver mais diversão, sigam nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Tchau.